que aconteceu na face da terra e marcou o mundo. E eu quero compartilhar com vocês a história, um pouco do impacto que a ressurreição de Jesus trouxe na vida dos discípulos dele. Eles estavam esperando que Jesus ressuscitasse. Eu vou ler com vocês Lucas 24, vocês podem abrir lá, nós vamos ler bastante, tá? Talvez eu pule alguns pedacinhos, mas para você entender essa trajetória e a espera desastrosa e inquieta dos discípulos para esse dia. Por mais que eles soubessem, eles criam, eles andavam com Jesus e eles passaram 3 anos da vida deles sendo discipulados pelo Rei da Glória. Naquele dia, depois da sua morte, houveram dúvidas no seu coração. E aí a inquietação começou a tomar conta deles e eles se esconderam. Mas vamos ler lá. Quero começar aqui com o 24 mesmo, que diz assim, ó, mas no primeiro dia, eu vou ler ali que é maior, eu estou só de lente, sem óculos. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Para por aí. Apareceu 2 homens com o quê? Com roupas resplandecentes. Em outra passagem diz que havia 2 anjos, que houve um grande terremoto, aquela pedra se removeu e esses anjos estavam sentados em cima da pedra. E eles brilhavam. Então, aquelas mulheres que eram discípulas de Jesus foram naquele dia no túmulo e quando chegaram lá não encontraram Jesus. A pedra tinha sido removida e quando elas entraram, viu que o corpo do Senhor não estava lá. Eu parei, não? Pode continuar. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Dá uma paradinha aqui, o que diz ali? Lembre-se do que ele falou com vocês. Eu quero que você sublinhe essa parte aí. Lembre do que ele falou com vocês. Anote, rabisque. Lembre do que o Senhor já falou com vocês. Próximo. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite. Em que dia? No terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E aí os anjos lembraram elas, ó. Lembra da palavra que ele já instruiu vocês? Eu clamo agora que o Espírito Santo passe agora na mente de cada um. Vem, Espírito Santo. E lembre da palavra que cada um aqui já recebeu. Palavras de revelação, palavras de cura, palavras de profecias. Ah, Senhor, vem sobre cada mente. Que a inquietação aconteça em cada coração aqui. E que desça sobre essas cabeças agora o fogo da tua presença, lembrando das promessas. Amém? Vamos lá? E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com eles confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então, todas as mulheres ali confirmaram todas essas coisas aos apóstolos.
Mas para eles, tais palavras pareciam o quê? Um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e abaixou-se e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Então, o contexto daqui, depois nós vamos continuar lendo, é que aquelas mulheres chegaram lá no túmulo, viram vazio. O anjo lembrou daquilo que Deus já tinha ministrado. Jesus já tinha ministrado, já tinha falado que ia morrer e ressuscitar. Ele já falou isso para vocês, vocês não lembram? E aí elas retornaram, ficaram admiradas e correram para contar os 11 que estavam escondidos. E aí Pedro, impetuoso, saiu correndo, foi na frente. E chegando lá, realmente viu o túmulo vazio e ficou admirado com o que tinha acontecido. E olha que aconteceu naquele dia. 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu para eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, eles lhe perguntou: o que vocês estão discutindo? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? A Bíblia diz aqui, no 13, naquele mesmo dia. Que dia era esse? Naquele mesmo dia, no dia que Jesus ressuscitou, que eles já tinham escutado daquelas mulheres, eles estavam junto com os discípulos, e eles tinham escutado o que tinha acontecido, e que eles fizeram? Deram a volta e foram para o outro lado da cidade. Eles foram para uma aldeia chamada Emaús. Talvez ali a Bíblia não diz, mas parece que era a casa deles, porque eles receberam Jesus lá. E eles saíram do rumo da promessa. Em que dia? No terceiro dia, no mesmo dia. Jesus disse que ia ressuscitar em que dia? No terceiro dia. Que dia que eles foram para longe da promessa? Eles estavam entristecidos, discutindo entre si, porque nada tinha acontecido. Meu Deus! Influências negativas tinham tomado seus corações. Jesus disse que ia ressuscitar e não ressuscitou. Ele está demorando demais. Acho que não vai acontecer. Acho que ele não era o Messias. Será que nós gastamos tantos anos da nossa vida fazendo, buscando, nos entregando por algo que não é real? Eles discutiam entre si, entristecidos, perguntando entre si. Não aconteceu. Um passinho da promessa. Um tantinho assim, talvez era 22 horas do terceiro. Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Poderia ir até o último minuto. Eu não sei que horas que eram. Mas eles voltaram para seus lugares de origem. Foram para uma aldeia distante, saíram do centro da promessa, porque se entristeceram que nada tinha acontecido. Gente, eu percebo que quantos de nós agimos da mesma forma? Deus dá uma direção, fala conosco. Eu vou fazer isso, aquilo. E aí nós vamos nos perdendo com o tempo. E às vezes está dentro do tempo da promessa. Como na vida deles, estava dentro do tempo da promessa. Mas talvez já era 10 horas da noite e nada tinha acontecido.
Mas Deus é misericordioso, né? Ele é poderoso. Vamos continuar lendo lá. Olha que Jesus, ele é até cômico, né? Diz assim, enquanto conversavam, volta lá, no 15. Enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou deles, porém os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Então, eles lhe perguntou, o que vocês estão dizendo pelo caminho? Eles pararam entristecidos, um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele respondeu, no que se trata? Jesus respondeu, no que se trata? Do que se trata? Qual foi a promessa que ele te deu? Do que se trata? É libertação? É cura? É presença abundante? É restauração familiar? O que se trata? Que está acontecendo? Conta para mim. E aí eles contaram. Ai, Jesus. E eles lhe perguntaram, do que se trata? E eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, ele era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele era profeta. Para eles estarem aqui relatando que Cristo era profeta, eles viram muitas coisas acontecendo, né? Eu não sei você, mas eu já recebi muita profecia da parte de Deus. Mas as minhas estão todas guardadas no meu coração, anotadas, gravadas, porque eu sei que um dia elas se cumprirão. E eu não vou perder o tempo da visitação. E como os principais sacerdotes e autoridades os entregaram a ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Olha que desacreditados. Mas depois de tudo isso o quê? Que ele foi crucificado e ele não ressuscitou no terceiro dia. Eles nem estavam sabendo do milagre que já tinha acontecido, porque eles se desviaram do propósito. Já estamos no terceiro dia, ai meu Deus, em que essas coisas aconteceram. Meu Jesus. É verdade também que algumas mulheres, olha aqui, olha a incredulidade. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão dos anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão dos acontecimentos e disseram com exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó Jesus, estava conversando com Jesus, né? Mas eles não reconheceram Jesus. De fato, aconteceu sim, as mulheres foram lá, depois foram os discípulos e ninguém achou o corpo deles. Mas nós ainda estamos incrédulos. Nós não estamos acreditando nessa história. É o terceiro dia, mas eu não acredito que Jesus ressuscitou. Próximo. 26. Então ele lhe disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo os que os profetas disseram. Como vocês são insensatos. Meu Deus, o Senhor tem dado vários sinais. O Senhor tem mostrado tantas coisas. O Senhor tem feito coisas maravilhosas dia após dia nas nossas vidas.
Milagres têm acontecido. Quando você abre a palavra, ela já vem revelada para você. Nós estamos vivendo tempos maravilhosos da presença de Deus. Todo domingo é uma revelação poderosa de Deus. E muitos de nós ainda não cremos. Estamos perdidos na incredulidade e na cegueira. E o Senhor quer tirar isso de nós nessa noite, em nome de Jesus. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Não é verdade que ele tinha que morrer? Estava escrito, os profetas já diziam isso. E eles conheciam, a palavra como ninguém. E aí Jesus começou a pregar para os dois, né? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E Jesus começou a pregar para os dois. Trazer de novo a palavra à sua mente. A palavra traz vida. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante. Agora eu vou continuar e vocês ficam aí. E aí, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Já era bem tarde, o dia estava chegando ao fim. Então, devia ser umas 11h30. na minha ideia. E aí, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, vamos comer agora, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito? Meu Deus, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicou as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11. Vou parar por aqui. Eles tinham andado cerca de 10 quilômetros. Encontraram Jesus ali no meio do caminho. Jesus começou a pregar para eles. E eles não perceberam. Jesus estava glorificado também de uma forma, mas eles não entenderam, porque a incredulidade estava muito forte no nosso coração. Quando nós não cremos na palavra, naquilo que Deus já disse, nós ficamos cegos, surdos e mudos. Há uma cegueira querendo dominar a nossa vida, não crendo naquilo que Deus já falou. Se Deus falou, se cumprirá. Essa é a verdade, é sim, sim, não, não. E aí, o que eles fizeram? Aí deram um jeito, correr atrás do prejuízo. Voltaram cerca de 10 quilômetros de novo para Jerusalém para contar. Chegou lá, ele viu os discípulos reunidos, e aí Jesus apareceu ali para eles e houve um grande mover do Senhor. Jesus, tem coisas lindas que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos começar a avançar nessa presença, deixar as coisas para trás. Aquilo que não pode, tem coisas que não podem mais fazer parte da nossa vida. Nós precisamos crer e seguir as orientações do Senhor, aquilo que Ele já falou para você. Esses dias o Senhor disse para mim: Ana Paula, faça aquilo que eu já disse para você fazer. E eu pensei, o que Ele mandou eu fazer? O que eu fiz? Fui lá no meu caderno de meditação, peguei alguns anos atrás e fui lendo. Riquezas maravilhosas. E eu fui vendo, isso eu fiz, isso não fiz, isso eu tenho que fazer. E eu comecei a resgatar tudo aquilo que Deus tinha já me dito. Quando você anota, quando você vai para a presença de Deus, Ele vai te dando remas ali. E se você deixar só ali escrito, isso vai passar e você vai viver a sua vida e vai ficando para trás as promessas. É preciso ter contato com a palavra todos os dias.
É preciso relembrar aquilo que ele já falou e seguir as suas orientações. A base para o avanço espiritual é a palavra de Deus e a obediência. São instruções claras e fundamentais, simples, que o Senhor dá no nosso dia a dia. O Senhor trabalha no simples, não são coisas complicadas, não. São coisas simples. Se você pegar lá tudo que Deus já falou, são coisas simples. Ele não vai te pedir nada que você não possa fazer. Ele vai te dando direções. E as orientações são bem simples e tão básicas, e mesmo assim, muitas vezes não fazemos. Lá em Mateus 6 diz o quê? Entra no seu quarto, fecha a porta, e o Pai que está em secreto falará contigo e te recompensará. Gente, é difícil fazer isso? São coisas básicas. Mas se o grão de trigo não morrer, não vai dar fruto. Se você não decidir seguir o simples para viver, não vai viver o extraordinário. É dia a dia, todos os dias. Ou aqui, vocês não comem, bebem e dormem todos os dias. É simples. Mas para viver o extraordinário de Deus, precisa ter constância. E é na simplicidade que o Senhor vai se movendo nas nossas vidas. Não precisa complicar. E a segunda coisa que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos constância e esperar por Ele. Avançar na presença de Deus muitas vezes vai requerer de você constância e espera, porque é no tempo de espera que Ele vai transformando o nosso caráter e moldando a nossa fé. É o tempo de espera, mas nós não queremos esperar. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, porque Ele ouviu meu clamor. Mas nós não queremos esperar. Esses discípulos não quiseram esperar os 3 dias. Já é o 3º dia e nada aconteceu. Nada aconteceu. Só que as mulheres já tinham dito que Jesus não estava mais lá no túmulo. Pedro já tinha dito que ele não estava mais lá. Mas mesmo assim, eles, moldados pela incredulidade, a impaciência, voltaram e retrocederam para longe da presença de Deus. Mas para avançar na presença de Deus, nós precisamos permanecer no lugar que Deus disse para estarmos. Como é que eu vou avançar se eu não permaneço naquilo que o Senhor já falou? Não tem como. Para avançar, primeiro eu preciso fazer o que é simples, básico dos básicos. Orar e ler a palavra. É o básico. Se você não faz o básico, como é que você vai viver o profundo? E muitas vezes nós estamos querendo inventar coisas. Não, mas eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer o jejum de tal coisa. Eu vou tirar não sei quantas coisas. É legal, muito bênção. É maravilhoso jejuar e buscar a Deus. Mas comece no básico. Comece no simples. Comece lendo a palavra de Deus, meditando nela e orando todos os dias, porque esse foi o principal ensinamento de Jesus. Ele não precisava fazer e ele fazia. No momento de mais angústia que Jesus estava pronto para ir para a cruz, o que ele fez? Foi para o monte orar. Ele estava angustiado, a sua alma estava aflita, pois ele foi para o monte orar. Quando nós estamos angustiados e aflitos, o que nós fazemos? Cada um faz uma coisa, né? Mas a tendência é não fazer aquilo que Deus direcionou a fazer. Ai, eu estou muito aflita, não posso orar. Eu estou muito angustiado. Ai, eu não consigo ler a palavra, porque eu estou muito angustiado. E Deus quer fazer exatamente isso. Ele quer nos transformar no básico, no simples, para vivermos o extraordinário.
Outra coisa que nós precisamos entender é viver em obediência, porque só avança na presença de Deus quem é obediente. Obediência é crucial para avançar na presença. E nós não precisamos compreender, nós só precisamos obedecer e ser fiel no pouco, e Deus nos colocará sobre o muito. Eu não sei em que área da sua vida você precisa obedecer. Mas obediência é mesmo sem entender. Deus falou, está escrito na sua palavra, eu vou fazer. Simples assim. Está vendo como é simples? O que tu está rindo, Marcelo? Ó, conexão, ó. Fidelidade no pouco é recompensa para mais e mais de Deus. Não permita que as circunstâncias adversas afastem você da presença divina. Faça o que é correto. Você sabe o que é correto. Nós sabemos muito bem dar direções para as crianças, né? Quem aqui é pai e mãe fala, isso não, isso sim, não faça isso. E aí nós abrimos a palavra de Deus e ela diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E o que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou correr para a presença, porque eu quero achar o Senhor. Você quer achar Ele? Mas precisa buscar de todo o seu coração. Isso é difícil? É simples. Se nós fizermos um tantinho só, daquilo que Deus já disse na sua palavra, nós já estaríamos aqui, ó. Gaspar já teria sido toda tomada pela presença de Deus. 4. Concentre-se no presente e no que você tem agora. Às vezes a gente fica sonhando, né? Quando isso acontecer, eu vou fazer isso, né? Quando isso acontecer, quando Deus me der tal coisa, isso eu vou fazer. Concentre no que você tem agora. Você tem 20 minutos disponível? Vá. Use esses 20 minutos para buscar Deus. Você tem meia hora? Use essas meia hora. Cara, não tem nada melhor do que ouvir as palavras do alto dizendo esse é o caminho, andar nele. Faça no que você já tem na mão para fazer. E Deus te colocará sobre o muito. Se concentre no agora, no presente, no que Deus já te disse. 5, detecte as influências negativas. Você precisa detectar quais são as influências negativas que estão te tirando, que estão te impedindo de avançar na presença. Quais são? Eu não sei, talvez você está vendo muita série. Muita série te tira da presença, sabia? Porque as séries são longas. O que mais te tira da presença? Anota aí que Deus está falando com você. Tem coisas que te tiram da presença. Eu comecei a estudar agora e eu tenho em torno ali de 12 a 14 horas semanais para poder entregar os trabalhos da semana. Eu só estou na primeira semana. Eu estou correndo atrás do prejuízo até agora. Gente do céu, mas eu nunca me envolvi tanto com as coisas, porque eu não tenho tempo para mais nada. O tempo pouco que eu tinha, de repente, olhar o celular, ver alguma coisa, porque a gente perde tanto tempo ali na timeline, né? Eu não posso mais, porque eu tenho que ver um monte de coisa e responder. E se eu não responder, tem lá a data. Tu tem que fazer esse trabalho de tal a tal dia. Eu penso, meu Deus do céu, Senhor. E começa a vir o desespero, mas eu quero ser a melhor. Eu não entro em jogo para perder. Eu quero ser o melhor. Eu quero fazer o melhor para o meu Senhor. Eu quero despontar na presença de Deus. Eu quero me envolver com as coisas do alto. E eu quero tudo que Ele tem para mim. Então, eu já estou até adiantada em alguns trabalhos. Por quê? Porque eu tenho tempo? Não, porque eu estou me dedicando. Tem a ver com dedicação. Tem a ver com você pensar, isso aqui vale a pena ou não vale a pena? Porque as 24 horas são iguais para todas.
Eu me lembro, eu vou dar o testemunho do Sérgio aqui, quando o Sérgio trabalhava em 5 empregos, ele não tinha muito tempo, porque ele dava aula de futebol até em Massaranduba, tinha 5 empregos. E depois ele conta os 5 empregos aí. E ele só tinha, me corrigir, era 15 minutos do almoço, amor? Debaixo da árvore lá em Massaranduba? Meia hora. Ele tinha meia hora, era o único tempo que ele tinha, porque ele saía de madrugada de casa, chegava muito tarde, e a gente precisava daqueles empregos para a gente sair do vermelho, porque a coisa era feia naquela época. E ele trabalhava muito, e eu trabalhava muito, e ele sempre dizia, eu tiro minhas meia hora debaixo de uma árvore, lá no campinho de futebol de Massaranduba, mas aquele tempo é sobrenatural. Era só meia hora, gente. Mas ele usou o pouco que Deus tinha dado para ele, para transformar em muito. E ele cresceu muito na presença de Deus. E pode ser assim comigo e com você. Detecte o que está te afastando da presença. Porque a presença de Deus é a melhor coisa que a gente pode ter. Nada vai suprir e nada se compara à presença de Deus. É a melhor coisa. Quando a gente faz apelo aqui, começa a orar e começa a colocar a mão das pessoas, todo mundo quer receber mais do Espírito Santo, não é? Quem gosta? É bom demais, né? Mas sabia que lá no quarto de escuta ele pode se mover de forma sobrenatural? A glória dele vai se manifestando. Quanto você mais busca, mais sensível você fica a ouvir a sua voz. E é maravilhoso. Você se sente presenteada pelo Senhor. Ele não nos deve nada, mas é maravilhoso. E aqueles discípulos estavam entristecidos e desacreditados da promessa. Avançar na presença de Deus também envolve identificar situações que nos afastam dele, questões de decepções, frustrações, incredulidade, pode controlar as nossas almas e nos distanciar da fé. Se tem alguma dessas coisas ainda no seu coração, ela com certeza está te distanciando daquilo que o Senhor tem. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, né? Tinham dúvidas no seu coração. E eu quero que você pergunte para você agora, quais são as situações da sua vida que têm afastado você dessa presença? Talvez seja uma coisa bem simples. Eu estou falando não da presença simples, estou falando da presença abundante. Da revelação, de escutar a voz de Jesus, de saber que Ele está direcionando para o caminho. Olha, gente, ontem a gente foi atender um casal e foi uma bênção. E no final eu fui orar por eles. Na hora que eu fechei os olhos eu tive uma visão. Eu falei, ô glória, só comecei, estou na primeira semana, Deus, eu quero mais. Essa música que eles cantaram para mim, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque eu quero ser agente de transformação. Eu quero ser parte daquilo que o Senhor fará na cidade de Gaspar e todas as regiões da terra. Você quer isso? Amém? Vamos começar no simples. Buscando a Deus todos os dias. Buscando Ele enquanto se pode achar. Invocando enquanto está perto. Aqueles discípulos tiveram uma sorte poderosa. Porque Jesus foi atrás deles. Ah, Jesus é querido, né? Jesus é querido. Jesus podia deixar eles lá, né? Mas não são meus filhos. Eu quero dizer que Jesus está indo atrás de você nessa noite. Ele está dizendo assim, agora eu vou pegar eles. Agora eu tô aqui. Eu quero me mover, eu quero revelar para eles coisas que eu ainda não revelei, e eu quero trazer à tona de novo aquilo que eu já falei. Eu quero trazer planos de paz, eu quero trazer alegria, eu quero trazer plenitude, eu quero dizer para eles que é real. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, a morte perdeu o sentido. Não há mais morte para mim e para você, nós temos uma vida eterna nos esperando. Não tem mais morte, é vida abundante. Ele disse que ia preparar um caminho. E Ele ia deixar quem? O Consolador.
E sabe o que esse povo fez? Voltaram tudo e se reuniram e foram para o templo. Ficaram todos cheios do poder de Deus. Jesus apareceu, Jesus ressuscitou. Quando eles encararam que isso é real, quando essa revelação veio para eles, eles ficaram cheios de poder e autoridade. Está escrito aqui na palavra. Depois você pode continuar lendo. Eles viraram um incrível Hulk. Uau! E foram para o templo pregar. Todos ousados, cheios do poder e da manifestação de Deus. E Jesus deu outra instrução para eles. Não saiam mais de Jerusalém, porque eu vou derramar a promessa. Qual era a promessa? O Espírito Santo. Um poder, a capacitação sobrenatural para nunca mais perdermos a presença. Avançando nessa presença, cheio do poder e da autoridade. E eu quero pedir para você baixar sua cabeça nessa hora e pedir para o Espírito Santo, se Ele não te revelou agora, mas Ele pode falar nesse momento, peça a Ele, Senhor, o que está me afastando de Ti? É incredulidade, é decepção, é medo. O que me faz ir para caminhos contrários se eu sei que só Tu tem as palavras de vida eterna? Eu creio na Tua palavra, porque eu estou me afastando. Porque eu não tenho buscado todos os dias. Porque eu não tenho vivido esse poder da Tua excelência. Porque eu não tenho sido usado para cura, para transformação. Ah, porque eu não tenho falado aos quatro cantos do Teu amor. Peça para o Senhor falar com você nessa hora. Vai identificando tudo isso. A palavra diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele tem vida nessa noite. Você só precisa confessar, Senhor, me perdoa. Peça ao Senhor perdão, Senhor, me perdoa, porque eu falei tantas coisas e não cumpri. Eu estou igualzinho esses discípulos no caminho de Emaús, indo em direção contrária à Tua presença. Deixa Ele ministrar o seu coração agora. Ah, Senhor, é um tempo entre você e o Senhor. É um tempo de oração mesmo, irmãos. Orem por vocês mesmos. Orem. Orem, se arrependam. Diga, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero participar de mais uma conferência. E não viver tudo aquilo que o Senhor já me falou. Tudo aquilo que o Senhor já me disse. Todas as suas promessas eu não quero mais. Eu quero crer. Quero convidar você para ficar de pé agora. Não fale com ninguém. Eu quero que você se veja nesse caminho, no caminho de Emaús. E nesse caminho, é um caminho de incredulidade, de discussão. Foi um caminho de distração, de falta de fé.